Oi, meus amores, boa tarde. E aí, como que vocês estão? Finalmente o que? Sextou, não é mesmo? Hoje nós vamos aprender algo muito legal. Nós vamos continuar falando sobre as características da luz. Isso mesmo, vamos ver como que é a nossa visão, como que as imagens chegam até o nosso cérebro. E hoje a gente vai ter a participação lá da tia do Positivo On. Eu espero que vocês gostem. E mais tarde a gente se encontra de novo, tá bom? E não esqueçam, qualquer dúvida, só mandar uma mensagem para a tia Paula. Detalhe, essa aula nós vamos começar hoje. Tia Paula vai colocar o vídeo completo da aula, mas vamos terminar na segunda-feira, hein? Então não deixa tudo para segunda não. Faz um pouco hoje e segunda-feira a gente vai ter a continuação, tá bom? Um beijo! Olá, o meu nome é Samantha e esta é mais uma videoaula com conteúdos de ciências. Esse assunto está na página 25, que o título é Características da Luz. Nós vamos estudar 3 características. Primeiro, que a luz viaja em linha reta. Segundo, que a luz pode ser desviada. E por último, que a luz é uma mistura de várias cores. Por isso, é tão importante a gente aprender agora. Antes de conhecer essas características, eu vou te convidar para visualizar esse QR Code. Você vai precisar pegar o seu aplicativo RA Positivo, escolher o QR Code e focalizar nesse ícone. Depois, você pode dar sequência nesse vídeo. Vamos conhecer, então, as características da luz. A primeira é que a luz viaja em linha reta. A luz, ela é uma onda que vai em linha reta. É diferente do som que se espalha por vibrações. Nós podemos verificar isso com essa imagem aqui, da luz do sol passando pelas nuvens. E veja que a luz vai retinha. A mesma coisa acontece com outras fontes de luz. Outra característica da luz é que ela pode ser desviada. Como assim? Observe aqui no esquema. A luz da lanterna está seguindo em linha reta, que é a primeira característica da luz. Mas, quando essa luz entra em contato com a água, ela sofre um pequeno desvio, porque a luz tem esta característica. Quando a luz que caminha em linha reta sofre desvio, nós dizemos que a luz sofreu refração. E é graças à refração que são feitas as lentes que auxiliam pessoas que têm algum tipo de dificuldade visual. Por quê? Dependendo do tipo de lente, vai fazer com que a luz sofra refração e isso vai fazer com que a pessoa enxergue nitidamente. Tudo bem? 2 características da luz que nós estudamos até agora. Primeiro, que a luz segue em linha reta. Segundo, que ela pode ser desviada, sofrer refração. Mas antes de falar da terceira característica, preste atenção neste vídeo. Nossa, é muito legal, não é? Mas você conseguiu perceber o que aconteceu quando esse cetáceo soltou água? Formou um arco-íris, não é mesmo? E o arco-íris tem tudo a ver com a terceira característica da luz. Outra informação importante é que para acontecer um arco-íris, precisa ter chuva. Observe atentamente aqui na imagem que você vai perceber que está chovendo no momento que essa foto foi tirada. E é a mistura de chuva
com luz que forma o arco-íris. Foi o mesmo que aconteceu no vídeo que nós acabamos de ver. Tudo isso nos ajuda a indicar a terceira característica da luz, que a luz é uma mistura de várias cores. Ué, como assim? Como um arco-íris cheio de cores, ele é formado? Primeiro, a luz branca, que é aquela que vem do sol, por exemplo, a cor branca, ela é a mistura de várias cores. Mas, quando essa luz branca passa por um determinado elemento, por exemplo, um prisma, essa luz branca se divide em todas as cores que a compõem. É exatamente isso. Acontece a decomposição da luz. Vamos olhar um esquema para entender melhor como isso acontece e a relação com o arco-íris. Olha só, pelo prisma está passando a luz branca. Quando a luz branca passa pelo prisma, ela se divide em todas as cores que a formam. Isso quer dizer que todas essas cores, quando se juntam, formam a luz branca. E aí, como que o arco-íris acontece? Bom, eu falei que para acontecer o arco-íris precisa ter chuva. Por quê? A gotícula de água, ela age como um prisma, decompondo a luz branca. Sempre que a luz branca passa pelas gotículas de água, cada uma das gotículas vai decompor a luz em todas as cores que a formam. Imaginem milhões de gotículas decompondo a luz ao mesmo tempo. Esse resultado é o arco-íris. Se liga aí. O primeiro experimento é sobre a refração da luz. Para essa atividade, você vai precisar de um copo transparente, água, caneta ou canudo, papel e lápis. Nessa atividade, nós vamos verificar a refração da luz. Por isso, nós vamos utilizar primeiro um copo transparente e, como nós aprendemos na videoaula anterior, é importante que seja transparente para que a gente possa ver o efeito da luz, beleza? Bom, primeiro, nesse copo transparente e vazio, você vai colocar um lápis ou um canudo, algum objeto compridinho. Eu escolhi esse lápis positivo. Nós vamos colocar aqui dentro e você vai observar esse lápis. Em seguida, você vai adicionar água. Eu não vou adicionar agora, que é para você fazer aí na sua casa e ver o resultado. Você vai verificar se vai ter algum tipo de mudança ou não. Bom, depois de feita essa primeira parte, o copo estará cheio de água, tudo bem? E aí, nós vamos para a segunda parte deste experimento sobre refração da luz. Você vai pegar numa folha sulfite, ou aqui eu peguei um pedacinho de papelão, pode ser também. Você pode fazer um desenho. Eu fiz uma seta, mas você pode fazer um joinha, pode escrever a palavra like. O importante é que o símbolo que você vai fazer aqui não seja simétrico, isto é, tenha dois lados iguais. Por exemplo, um coração. Se eu fizer um coração, não vai dar certo, porque os dois lados são iguais. Eu preciso de uma imagem que tenha lados diferentes, que é o caso da seta, que de um lado é a base, do outro é a ponta. Feito isso, você vai pegar o seu desenho e vai colocar atrás do copo cheio de água e vai observar o que acontece. Você vai ver esta imagem atrás do copo. E aí, eu quero que você perceba se realmente acontece a refração da luz.
a luz pode ser refletida? Na verdade, nós já falamos muito sobre a reflexão da luz, mas agora nós vamos ver as consequências disso. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de informação que nós vamos aprender a respeito da luz. Bom, a primeira coisa é graças à reflexão da luz que a gente consegue ver os objetos. Bom, mas isso é fácil da gente imaginar. Por quê? Num local totalmente escuro, a gente não consegue ver absolutamente nada, ou com muita dificuldade. Isso porque o que a gente enxerga é o efeito da luz, especificamente a sua reflexão. Quando tem luz, ela entra em contato com superfícies e objetos e volta. Ao voltar, atinge os nossos olhos e a gente consegue enxergar. Observe aqui na imagem que é exatamente isso que está acontecendo com esse menino. Veja que ele está lendo um livro e ele só consegue ler o livro porque a luz está chegando até o livro e voltando para os olhos dele. E o nome desse processo é reflexão da luz. Outra consequência da reflexão da luz é a visualização das cores. Lembra quando nós falamos que a luz branca é a união de todas as cores do arco-íris, não é? Só que a forma com que a luz é refletida é que vai nos ajudar a ver as cores. Preste bastante atenção nesse vídeo para entender esse processo. Olha só. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Legal, não é? Perceba que as cores é resultado da reflexão da luz. A reflexão de uma parte específica. Vamos olhar de outra maneira. Olha só, conforme foi explicado no vídeo, a luz branca, que é a união de todas as cores, ao entrar em contato com uma superfície que reflete todas as cores, a gente a vê na cor branca. Quando a luz branca entra em contato com uma superfície que absorve todas as cores e não reflete nada, a gente vê na cor preta. Quando uma superfície recebe a luz branca, que é a união de todas as cores, e essa superfície reflete apenas a cor vermelha, nós vemos essa superfície como vermelha. E a gente só vê a cor quando tem luz. Vamos olhar outro exemplo. A plantinha aqui. Veja que a folha da planta nós vemos na cor verde. Por quê? Porque a luz branca que vem do sol, todas as cores dessa luz branca são absorvidas, exceto a verde, que volta para o ambiente. Por isso, a gente vê a folha verde. Mas e aí, essa florzinha aqui que a gente vê na cor vermelha? Que cor ela está refletindo para que a gente possa ver a cor vermelha? Está refletindo o vermelho. Tudo o que reflete vem para os nossos olhos. E é assim que a gente vai enxergar. A gente também percebe em outras superfícies.
Veja só, a luz branca, que é a união de todas as cores, ao entrar em contato com essa superfície, que faz refletir apenas a cor laranja, nós vemos como sendo laranja. E no próximo vídeo, nós vamos entender o que acontece no nosso olho para que a gente possa enxergar. Por enquanto, vamos continuar falando sobre a luz. Outro efeito da reflexão da luz é que é graças a essa característica que nós vemos o nosso reflexo. É isso mesmo. Perceba na imagem que a luz vai até o espelho e volta retinho. Sempre que isso acontece, é graças à reflexão da luz. E, como nós já falamos hoje, o reflexo ele é perfeito porque o espelho tem uma superfície bem retinha. Se for em uma superfície irregular, não conseguimos ver o reflexo nitidamente. Foi por isso que na atividade Pega a Luz, precisou de um espelho, porque tem uma superfície muito plana, ok? Vamos ver algumas atividades sobre esse assunto. Essa atividade é da página 29 do seu livro, da seção Lápis na Mão. Olha só. Questão número 1. A Lua não produz luz como o Sol. Nossa, isso me fez lembrar o comecinho do conteúdo que nós falamos sobre elementos luminosos, como o Sol, e iluminado, como a Lua. E nós vimos que objetos iluminados não produzem luz, mas recebem e podem refletir, como é o caso da Lua, que é um astro iluminado. Vamos continuar a nossa questão. O luar é, na verdade, a luz do Sol que chega até a Lua e é refletida para a Terra. Podemos dizer, então, que a Lua funciona como? Vamos ver as opções. Primeiro, um espelho que reflete a luz do Sol em direção à Terra. Segundo, um prisma que separa a luz do Sol em diferentes cores. Ou ainda, gota de água que amplia as letras de uma folha de jornal. O que a gente consegue perceber aqui nesse esquema? Veja que aqui tem o Sol, ele está entrando em contato com a Lua, esse lado fica iluminado, o outro não. E essa iluminação da Lua está voltando para a Terra. Qual dessas opções é a ideal? Como a Lua age? A Lua age como um espelho que reflete a luz da Terra, a luz do Sol até a Terra. Veja que a Lua, por ser um objeto iluminado, pode refletir. E é por isso que às vezes a gente vê a Lua toda iluminada, certo? Próxima questão, número 2. A imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copo com água. Será que ela está realmente quebrada? Como você faria para demonstrar, na verdade, a colher está inteira? E aí? Essa colher, ela está quebrada? Não! Mas por que a gente vê assim? Porque, como nós aprendemos na aula anterior, quando a luz passa de um meio para o outro, o que acontece com a luz? Ela sofre desvio. E ao sofrer desvio, a imagem que a gente vê também fica diferente. E é por isso que parece que a colher está quebrada, mas não está. Para provar isso, basta retirar a colher do copo com água, que foi a atividade prática que você fez aí na sua casa. Próxima questão, número 3. Nem sempre usamos os espelhos para ver na sua própria imagem. Carros, motos e algumas bicicletas são equipados com espelhos retrovisores. Você sabe para que esses espelhos servem? E aí, você quando está em um automóvel ou até na sua bike,
que tenha retrovisor, para que será que eles são importantes? Porque o espelho, ele vai refletir a imagem que está atrás do motorista. E assim, quem está dirigindo com atenção pode ver o que está acontecendo lá atrás, porque tem a imagem lá atrás, que a luz entra em contato com o espelho e volta para o olho do motorista. E é graças a isso, a atenção que os motoristas têm ao observar o retrovisor, que muitos acidentes são evitados ou poderiam ser. Sempre que algum motorista vai fazer algum desvio ou vai mudar o lado da rua, tem que olhar no retrovisor, para que ele possa ver o que está acontecendo lá atrás. Se está vindo o carro, se está passando uma pessoa, e isso é muito importante. Se não existisse retrovisor, primeiro, teriam muitos acidentes. Segundo, o motorista tem que ficar toda hora olhando para trás, para ver se ele poderia fazer algum desvio aí. Tudo bem? Última questão. Olhe-se em um espelho e levante a mão direita. Sua imagem no espelho aparece com qual mão levantada? Você já fez esse experimento? Quando você está em frente ao espelho, levanta a mão e você percebeu que parece que é o outro lado que apareceu? Se não fez, teste aí na sua casa. Continuando aqui. Os espelhos invertem as imagens. Considerando esse aspecto, Estela escreveu 3 palavras em um papel e o colocou em frente ao espelho. Veja como as palavras apareceram no espelho. Você pode testar aí, sabia? Se você quiser, você pode usar o seu uniforme e ficar em frente ao espelho, para ver se realmente aconteceu o mesmo que aconteceu com a Estela. Olha só, a primeira palavra que a Estela escreveu ficou assim, a segunda desse jeito e a terceira nessa maneira. O que a Estela escreveu? Você consegue inverter essa palavra para descobrir quais são? Essa primeira palavra aqui, o que está escrito? E nesta? E essa palavra? Você consegue inverter? Já que o espelho já inverteu uma vez? A Estela escreveu a palavra visão, som e luz, que são os assuntos que nós estamos estudando, não é verdade? Isso é muito legal. Espero que você tenha aprendido muito sobre essas características da luz. Nesta brincadeira, você vai ter que ler a palavra sem prestar atenção na sua cor. Vamos ver se você consegue. O que está escrito nesta palavra? E nesta? Nesta aqui. E essa palavra? Nesta. Essa palavra é o quê? E por fim, essa outra palavra. Será que você, assim como eu, se confunde um pouco? Por exemplo, eu acho muito difícil para falar a palavra violeta assim de cara, porque o meu cérebro vê a cor vermelha. Aqui são todas as cores do arco-íris. São as cores que formam a luz branca, luz e a visão. Antes de falar sobre esse assunto, sugiro que você pegue o seu aplicativo RA Positivo, focalize nesse ícone e visualize as informações a respeito da visão. Tenho certeza que você vai gostar. Se preferir, pode pausar este vídeo e depois continuar aqui comigo. Tudo bem? A respeito da luz e da visão, nós vamos entender o efeito da luz nos nossos olhos e o que acontece com ela para que a gente possa enxergar todos esses elementos. Primeiro, nós já sabemos que a luz ela entra em contato com uma superfície ou objeto e é refletida. Quando
essa luz refletida atinge os nossos olhos, nós enxergamos esses objetos. E isso é óbvio, né? Porque a gente só consegue enxergar com os olhos abertos. Mas e aí? O que será que acontece nos nossos olhos para que a gente possa enxergar? Vamos olhar mais de pertinho. Olha só, aqui tem um objeto que é essa maçã verde. E tem a estrutura do nosso olho e o cérebro. Porque o cérebro vai ser muito importante no processo de visão. Observe que o olho, ele tem várias estruturas. Por exemplo, aqui, a íris, que é a parte colorida do olho, a pupila, que é esse pontinho escuro bem no centro. Tem também outras estruturas, como por exemplo a retina, que é a parte que fica lá atrás no nosso olho. Tudo bem? A primeira coisa que acontece é quando a luz que refletiu aqui do objeto entra no nosso olho pela pupila. E tem um detalhe muito importante. Por quê? A nossa pupila, ela consegue dilatar, ficar maior e contrair. Isso é muito importante para que isso melhore a nossa visão ou proteja. Normalmente, quando está escuro ou quando não tem muita luz, a nossa pupila dilata para aumentar o espaço de entrada do raio de luz. Quando tem muita claridade, a pupila diminui de tamanho, ela se contrai. Isso para proteger os nossos olhos de raios ultravioletas, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o primeiro passo da nossa visão e o que está acontecendo agora com você para assistir essa videoaula é que a luz do ambiente está entrando em contato com o aparelho que você está assistindo essa videoaula e está indo até os seus olhos, passando primeiro pela pupila. E perceba aqui na imagem que os raios luminosos, ao atravessarem a pupila, cruza, formando uma imagem invertida. Essa imagem invertida se forma na retina. A retina é uma parte do olho que vai receber esses raios solares, esses raios luminosos, vindos ou que entraram pela pupila. E é na retina que há nervos ópticos. Esses nervos vão enviar até o cérebro a informação. E é lá no cérebro que essa informação será interpretada. E nesse processo, a imagem que estava invertida aqui na retina, inverte mais uma vez para ficar no mesmo sentido da imagem original. Muito louco isso, não é? Podemos resumir que o trajeto da luz para que a gente perceba a imagem é da pupila, por meio da pupila que os raios luminosos entram. Na pupila, esses raios vão até a retina e da retina, através de nervos ópticos, essas informações serão identificadas pelo cérebro. Muita coisa, não é? Eu tenho certeza que a partir de agora, quando você enxergar as coisas, você vai imaginar todo esse trajeto da luz aí nos seus olhos. Legal, não é? Bom, se você quiser saber mais sobre a visão e todo esse trajeto que nós conversamos até agora, você pode novamente pausar este vídeo, pegar o seu aplicativo RA Positivo para focalizar esse QR Code. Esse QR Code vai te direcionar a um vídeo do YouTube e lá você vai poder visualizar muitas coisas interessantes sobre o processo de visão. Tudo bem? Bom, mas nós vimos que para que a gente possa enxergar,
Os raios luminosos precisam entrar pelo nosso olho, mas quem vai interpretar tudo isso é o cérebro. E é isso que é muito legal. Você consegue ver esta imagem? Você acha que ela está parada ou se mexendo? Olhe com atenção. Essa imagem, quando eu vejo, parece que ela está se movimentando. Mas a imagem não se mexe, não é verdade? Mas essa sensação que nós temos é chamada de ilusão de ótica. Por quê? Por meio das imagens, o nosso cérebro ele já interpreta. E o sentido da imagem dá ao nosso cérebro a sensação de que tem movimento, mas na verdade não tem. Essa questão da ilusão de ótica, você também pôde perceber na atividade prática do vídeo anterior, em que nós tínhamos que rapidamente ler a palavra sem se confundir com a cor que ela era ilustrada. E isso é demais. Se você quiser conhecer outras imagens que dão ilusão de ótica, você pode novamente focalizar esse outro QR Code aqui e se divertir com a sua família. Tenho certeza que todos irão se impressionar, ok? Vamos agora pensar em outras informações a respeito da visão. Nós vimos a importância da visão para identificar as imagens. Porém, temos que ter alguns cuidados. Preste bastante atenção em todos eles. Vamos ver 5 cuidados que temos que ter para garantir a saúde da nossa visão. O primeiro é evitar esfregar os olhos. E você sabe que essa questão de esfregar os olhos, além de garantir a qualidade da visão, é ainda muito importante para evitar a infecção por conta do coronavírus. Porque esse vírus, ele entra no nosso corpo por meio dos olhos, quando a gente vai coçar, se as nossas mãos estiverem sujas, nariz e boca. Isso quer dizer que evitar de ficar esfregando ou coçando os olhos, além de garantir a nossa visão, a saúde dela, também ajuda a evitar outras doenças. Não só essa questão do Covid-19, mas também outras doenças no olho, como por exemplo conjuntivite, entre outras. Tudo bem? Outro cuidado que nós temos que ter é evitar de ficar muito tempo utilizando celular, tablet ou em frente à TV. Principalmente quando o ambiente está escuro. Porque no ambiente escuro, a única fonte de luz é daquele aparelho e ela pode prejudicar a saúde da nossa visão, certo? A terceira informação é que nós temos sempre que estudar ou fazer leitura em ambiente com iluminação adequada. Eu espero que agora você esteja estudando num ambiente com uma excelente iluminação, que pode ser natural ou utilizando algum tipo de lâmpada ou lanterna. Alguns usam spot de luz, enfim. O importante é não forçar a sua visão. A quarta forma de cuidar do olho é evitar de ficar olhando diretamente o sol. Porque no sol tem raios ultravioletas e eles podem afetar a nossa visão. O nosso olho não consegue identificar esses raios, mas eles podem nos prejudicar se ficarmos olhando diretamente para o sol. E por fim, quando estamos em lugares abertos, é importante usar óculos escuros, mas óculos que tenham uma proteção adequada. Eles farão um bloqueio dessa alta luminosidade e assim nós vamos cuidar bem da saúde da nossa visão, certo? Espero que você já faça todas essas atitudes ou que pelo menos a partir de agora
tenha todos esses cuidados. E outra coisa muito importante, todas essas informações que nós aprendemos agora serão super importantes para fazer a atividade prática. Se você achar mais adequado, volte um pouco esse vídeo e reveja quais são esses cuidados com a visão. Tudo bem? Vamos agora fazer algumas atividades. A atividade que nós faremos juntos está na página 32, na seção Lápis na Mão. Questão número 1. No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança, para que ela visualize o relógio. E aí, para que a pessoa, ou para que a garota ou qualquer pessoa possa visualizar um objeto, a luz precisa ir direto para o olho dela ou entrar em contato com o objeto e refletir. Qual é a sequência correta? É necessário que a luz atinja o objeto e depois vá até o olho da pessoa. Senão, a gente só vai enxergar a fonte de luz. Tudo bem? Próximo. Agora, complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparecem entre parênteses. Essa atividade é muito parecida com a atividade que nós corrigimos no início desse vídeo. Então, vamos lá. A lâmpada é um objeto luminoso ou iluminado? Será que você lembra dessa informação? Um objeto luminoso, ele produz luz própria ou ele só recebe a luz? Um objeto luminoso, ele produz luz própria, como é o caso da lâmpada. Um exemplo de objeto iluminado é, por exemplo, um copo, o nosso corpo, a lua, tudo que não produz luz própria, mas recebe, certo? Continuando aqui. Sua luz se propaga em linha reta ou curva? Linha reta, isso nós já aprendemos. Em algumas ou em todas as direções? A luz, ela volta ou ela reflete em todas as direções. É por isso que nós conseguimos ver o mesmo objeto de qualquer posição que a gente esteja. Se a luz refletisse apenas em uma região, nós só conseguiríamos ver se estivéssemos naquela posição, certo? Continuando. Uma parte dela, ou seja, uma parte da luz, chega diretamente aos olhos da menina. Outra parte é misturada ou refletida pelo relógio? Refletida, e é por isso que a gente consegue ver, ou no caso, a criança consegue ver o relógio. Vamos lá. E chega até os olhos da criança, formando a imagem na retina, que é interpretada pelo cérebro como um relógio. Olha só que interessante. A luz entra em contato com o relógio, essa luz é refletida em todas as direções e chega até o olho da criança. Passa pela pupila, na retina forma-se a imagem invertida. Da retina, o nervo óptico leva a informação até o cérebro, que identifica que é um relógio, reconhece aquele objeto. Legal, não é? Próxima questão, olha só, número 2. No verão, é comum as crianças se divertirem na praia. Nossa, que saudade que eu estou da praia! Mas vamos lá. Que conselhos você daria a essas crianças para protegerem os olhos da luz solar? E aí, quando nós estamos na praia, o que nós devemos fazer para cuidar ou proteger a nossa visão dos raios solares? Bom,
Primeiro, nós não podemos olhar diretamente para o sol. E o bom também é que a gente não fique olhando nem muito tempo para a água e nem para a areia, porque eles refletem a luz do sol. E isso pode prejudicar a nossa visão. O que mais que a gente pode fazer na praia para cuidar da nossa visão? Usar óculos de proteção. Óculos escuros que vão bloquear a entrada de luz até os nossos olhos. Tudo bem? E outra questão ainda. Discuta com os colegas sobre outras atitudes necessárias para manter a saúde da visão. Você se lembra quais foram as 5 dicas que nós aprendemos para proteger a nossa visão? Vamos relembrar. Primeiro, evitar de ficar esfregando os olhos. Segundo, não olhar diretamente para o sol. Terceiro, estudar com uma iluminação adequada. Quarto, usar óculos escuros. E quinto, você se lembra qual é? O quinto é que a gente precisa cuidar da nossa visão e não ficar muito tempo olhando no tablet, no celular ou na televisão. Porque ficar muito tempo olhando por uma única fonte de luz pode prejudicar a nossa visão. Neste vídeo, nós falamos sobre o que acontece nos nossos olhos e no cérebro para que a gente possa enxergar e cuidados que temos que ter com a visão. No próximo vídeo, continuaremos este assunto. Continue cuidando da sua visão e se protegendo.